Hello, guys! Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoal do YouTube, pessoal aqui do Instagram. Hoje eu separei uma live sensacional para a gente falar um pouquinho de pronúncia, umas dicas super importantes em relação à pronúncia. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, de repente, muitas pessoas me procuram e falam: ai, teacher, achei seu canal essa semana, achei seu perfil essa semana. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Teacher G e eu ajudo pessoas adultas a falar inglês praticando apenas 15 minutos por dia. Se você não está lá no grupo do Telegram, tem o link na minha bio do Insta, onde você pode acessar o grupo do Telegram. Eu separei um material onde a gente vai falar um pouquinho o porquê, né, que sua pronúncia não melhora. É uma das coisas que eu tenho ouvido bastante do pessoal que está aprendendo inglês e até às vezes de quem já fala inglês, né? Como eu falei lá no comecinho da live, eu ajudo pessoas adultas a falar inglês praticando apenas 15 minutos por dia. Então, a maioria das pessoas às quais eu trabalho hoje ainda não fala inglês ou se fala ainda não tem a fala muito desenvolvida. E eu percebo que a pronúncia é um grande obstáculo que a pessoa enxerga como algo que, nossa, se eu não melhorar minha pronúncia, teacher, eu não consigo melhorar minha pronúncia é muito ruim, e aí me atrapalha na hora de falar. Então, o que acontece com a pronúncia? É isso que a gente vai entender um pouquinho, por que a sua pronúncia não melhora. Primeira coisa que eu coloquei aqui nos slides, quem está acompanhando pelo YouTube, que é importante você entender, essa live não tem a intenção, esse conteúdo não é para fazer você ficar pirado com a pronúncia e, nossa, eu preciso melhorar e daí, não. O que é importante você entender? A comunicação, né, a nossa fala, a hora que a gente vai falar com alguém em inglês, a comunicação está sempre acima da pronúncia. Isso é importante que fique muito claro para você, tá? Você não vai, enquanto você colocar a pronúncia acima da comunicação, vai ser sempre comprometido, a sua fala, a sua comunicação vai estar sempre comprometida. Então, primeira coisa, a comunicação está acima da pronúncia. Isso é extremamente importante você entender. Então, a pronúncia não é para atrapalhar a sua comunicação. Se eu não falo direito, eu não vou conseguir falar. Não, porque a comunicação vai estar acima da pronúncia, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, para quem está acompanhando os slides lá pelo YouTube. Primeiro mito que eu vejo as pessoas dizendo: ah, eu só vou falar inglês com alguém quando a minha pronúncia estiver melhor. Ai, Titi, porque a minha pronúncia é horrível, né? Nessa maratona, muitas pessoas me falaram isso. Titi, a minha pronúncia é horrível, Titi. Então, eu preciso melhorar minha pronúncia, daí eu vou falar inglês com alguém. Então, eu só vou falar quando eu tiver a minha pronúncia melhor. Imagine, coloquei até, né, essa frase aqui nos slides para quem está acompanhando pelo YouTube. Imagine uma criança, se ela fica esperando para falar português quando a pronúncia dela estiver melhor. Pensou se fosse assim? Né? Uma criança começa a falar, e aí ela só vai falar de verdade com alguém, pedir as coisas para o papai, para a mamãe, quando a pronúncia dela estiver melhor. Com quantos anos será que essa criança ia começar a falar, hein, gente? Quem tem filho pequeno, eu não sei se você está me acompanhando aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, tem filho pequeno, ou né, lembra desse momento que a criança começa a falar muito cedo, mesmo a princípio não muitas pessoas entendendo ela, mas essa fala vai desenvolvendo, não vai? Chega até por volta de 6, 7 anos, quando a criança ainda tem alguma certa deficiência na pronúncia ou na articulação de alguns sons e fonemas, os pais, os responsáveis, até procuram levar essa criança numa fonoaudióloga ou em um fonoaudiólogo, né, num profissional que vai tratar essa questão dos sons da criança, né? Por quê? Porque a criança vem desenvolvendo e se em algum determinado momento alguns sons não forem corrigidos naturalmente, a gente entra até com o auxílio de um profissional para poder corrigir esse som na fala da criança. Mas quando isso acontece na fala de uma criança, ela já vem falando português há um bom tempo, não vem? Desde 1 aninho, 2 anos, ela já está falando. Ó, ela está falando já há um tempão. Ela fala tudo certinho? Ainda não.
Tem palavras novas que a criança não sabe falar muito bem, ela troca algumas coisas. É natural, faz parte do processo da fala, né? Então, se você, primeira coisa antes da gente ver alguns sons, né? Se você ficar imaginando que você só vai falar inglês com alguém, né? Numa situação real, quando a sua pronúncia estiver boa o suficiente para isso, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não vai falar inglês, porque você nunca vai achar que a sua pronúncia está boa o suficiente. E o fato é que a comunicação não depende só da pronúncia. Eu não falei lá no começo da aula que a comunicação está acima da pronúncia? Então, eu não preciso da pronúncia perfeita para então eu me comunicar. Isso é extremamente importante você entender. Olha ali no material do pessoal que está acompanhando lá pelo YouTube. O que eu coloquei aqui para você nesse terceiro, né, nesse momento? Nós vamos ver os pontos lá, o primeiro e o segundo. Você já deve praticar a fala desde o primeiro contato com o idioma. Quem participou da maratona comigo viu eu falando isso um zilhão de vezes, não é? A sua fala precisa ser praticada desde o primeiro momento. Mas, teacher, eu sou zerado. Também. Teacher, mas eu tenho dificuldade com a pronúncia. Independente, guys, da sua situação, se você acha que você tem dificuldade com pronúncia ou não, se você é zerado em relação ao idioma ou não, a sua fala, né, a sua prática no inglês já precisa ser embasado na fala desde o primeiro momento que você está tendo contato com o idioma. Eu vou te mostrar aqui alguns pontos do porquê que você acha que a sua pronúncia, que você tem dificuldade ou que a sua pronúncia não melhora. E aí você vai começar a entender um pouquinho desse conceito, como que vai funcionar. Dá uma olhadinha ali no segundo mito que eu coloquei aqui nos slides para quem está acompanhando pelo YouTube, que é o que eu acabei de dizer. Titi, mas eu tenho dificuldade com pronúncia, né? Eu ouço muito o pessoal falando. Titi, mas é que eu tenho dificuldade com pronúncia em inglês. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem dificuldade com pronúncia em inglês. E eu vou te falar por quê. Na verdade, guys, o que você precisa entender é que, enquanto você não conhecer os sons daquilo que você fala em inglês, você vai achar que você tem dificuldade com a pronúncia. Nós vamos fazer uma demonstração prática aqui. Eu trouxe alguns sons, que são sons que normalmente as pessoas têm uma dificuldade para fazer esses sons. Eu falo que tem dificuldade, na verdade, é porque elas não conhecem como é o som, né? E aí você vai ver na prática como que isso vai funcionar. Então, primeira coisa que é importante você entender. Conhecer os sons e a fonética, ou seja, os sons, a fonética é o som daquilo que a gente fala, vão te ajudar a melhorar a sua pronúncia. E, consequentemente, também, acaba melhorando até o seu listening, né? Já falei sobre isso também em outras lives. Então, primeira coisa que você precisa entender. Enquanto você não conhece os sons, você acha que você tem dificuldade com pronúncia. A partir do momento que você conhece os sons e depois de conhecê-los, ainda depois de muito treino e continua sem conseguir fazer aquele som, falar aquela palavra, aí a gente entra numa questão. Será que essa pessoa tem mesmo dificuldade com pronúncia? Será que é alguma questão fonética que está atrapalhando ela? Sabe igual a história da criança que eu contei? Será que a gente vai ter que chamar um fono para resolver o som dessa palavrinha aqui, esse fonema que a criança não consegue falar? Aí eu vou ver se é dificuldade mesmo. Ou se é apenas não conheço o som, se eu não conheço, eu não sei como reproduzir, e aí eu acho que eu tenho dificuldade com pronúncia. Tudo bem? Só para a gente começar entendendo o que vai acontecer aqui. Então, primeiro ponto importante para você começar a perceber que você não tem dificuldade com pronúncia, e é por isso que parece que a sua pronúncia não melhora, né? Que é conhecer os sons. Eu separei 3 sons, quem está acompanhando aqui comigo os slides pelo YouTube, separei 3 sons, que são sons que a hora que a gente vai falar no inglês, a gente acha que é parecido com o português, tem uma certa similaridade aí, só que fica diferente. Então, vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar tudo isso, como são esses sons. Ó, dos 3 sons que eu separei, que eu coloquei aqui nos slides para quem está me acompanhando pelo YouTube, eu tenho ali o
PR, tá? Palavras que têm o PR junto. O DR, D de dado e R. E o T, né, de tatu, R. Para o pessoal que está aqui no Insta e não está vendo os slides pelo YouTube. Então, separei esses 3 sons. PR, sabe PR igual a gente fala prato? Esse som. O DR, sabe quando a gente fala droga, por exemplo? E o TR, sabe quando a gente fala trator? Esses sons no inglês. Separei esses 3 sons no inglês. O pessoal que está me acompanhando pelo YouTube está acompanhando os meus slides, então estão vendo os 3 sons que eu separei. O PR igual de prato, DR igual de droga e TR igual de trator. Como que eu faço esses 3 sons no inglês e outros parecidos? No português, é interessante a gente perceber que esses sons, quando a gente fala uma palavra como, por exemplo, vou até digitar aqui para o pessoal que está me acompanhando aqui no YouTube. Quando a gente fala prato, né? Você pode falar aí, você que está me acompanhando, tá? Você vai perceber que você tem 2 sílabas, 2 sons, né? Ó, prato, não é? Prato, né? Quando a gente vai para o inglês, a gente imagina que vai funcionar do mesmo jeito, que vai ter 2 sílabas do mesmo jeito. Então, se eu pego uma palavra como, por exemplo, orar, rezar, né? Que está escrito aqui embaixo, ó, né? Que é o PRAY. Logo a gente pensa, esse A tem som de E, tudo bem? E. Esse A não, né? O A e o Y aqui, ó, E. Como você diria, então, essa palavra em inglês? Bom, no português você fala prato, né? Esse PR sai uma sílaba só, né? Pra. Quando a gente fala no inglês, a gente tem a tendência de fazer a mesma coisa. Fazer pre. Ó, uma sílaba só. Pre. Só que daí tem o E, prei. É mais ou menos isso que você pensou? Prei. Tá. Se você pensou isso, dá uma olhadinha agora como é que vai ficar. Eu imagino que você tenha pensado dessa forma, porque no português funciona assim. Só que no inglês, vou te contar uma coisa sobre sons desse tipo. Toda vez que eu tenho esse tipo de som no inglês, que som, teacher? Esse aqui que a gente acabou de ver, ó. PR, deixa eu abrir meu cursor aqui. PR, DR, TR, sabe essa combinação? No inglês, a gente vai ter 2 sons. No português, a gente fez um som só. Lembra que eu mostrei aqui no slide? Um som só. Prato. Mas no inglês, a gente vai ter 2 sons. Tudo bem? Então, acompanhando aqui as palavras, ó, que estão aqui no slide, para o pessoal que está no YouTube, eu tenho ali agora 2 sons. Então, ao invés de eu falar pray, que é o que eu ouço na maioria das vezes, porque no português a gente fala assim, a gente vai dividir isso em 2 sons. O som do P é esse som aqui, ó. Tá? Se tiver aluno do Team Teacher G aí, sabe a técnica do papel higiênico? Eu posso fazer com o P. Eu esqueci de pegar agora aqui o papel. Você segura o papel na frente da sua boca, né? Um pedacinho, um picote do papel higiênico e faz o som do P. Quando você fizer esse som, o papel vai balançar, porque ele tem esse sopro. Se você colocar a mão também na frente, você também vai sentir esse som. Depois higienize e lava as mãos, tá, gente? Bom, então vamos colocar 2 sons nessa palavrinha agora. Então, P. Tudo bem? Depois, né, a gente vai ter o som do restante da palavra. O P com R vai dar esse som aqui, ó. Per. Tudo bem? Per. É esse som, tá? Então, ao invés de pray, que é o que talvez a gente teria dito, né? Porque no português a gente fala prato, rezar, orar, pray. A gente vai dividir esse som. Per. Tá vendo aqui no slide que no final é o som do E? Então, vamos juntar tudo agora? Pray. Lembra que o P e o R vai ter esse per? O pessoal que está me acompanhando pelo YouTube estão vendo os meus slides, tá bom? Por isso que a hora que eu falo, tá vendo os slides? O pessoal do Insta, de repente, pensa, que slide, teacher? Então, lá no YouTube, o pessoal tá vendo os meus slides. Então, ó, pray. Você vai separar esses 2 sons. Olha de baixo. Mesma coisa, eu tenho D com R. Ao invés de eu falar droga, igual é no português, né? Esse som de dró, um som só, eu vou separar o som do D do R. Eu vou ter der. Tudo bem? E depois o restante da palavra. A palavrinha aqui é secar.
né? Que é D-R-Y. Vamos separar esse som, então, ó, dry e I. Como é que vai ficar, então? Quem tá me acompanhando aí, ó, já pode ir falando a palavra. Dry, dry. Tá vendo, ó? D é uma sílaba. Ry, dry, parade. Claro que aqui eu estou enfatizando, estou falando um pouquinho mais devagar, parade. Mas se eu falo rápido, pray, dry, permanece os dois sons. Tudo bem? Ao invés de pray, dry, tá? Olha a última ali. Eu tenho o T e o D. Mesma coisa, guys. Ao invés de tra, igual de trator, né? Eu vou separar esse som. É como se eu dissesse tractor. Já viu gringo falando português, gente? Coloca uma palavra para ele falar com esse tipo de som. Trator. Ele vai falar tractor, parato, porque ele separa os sons, né? E a gente não, a gente junta. Ele não consegue falar pra. Ele vai falar parato. É assim que ele vai falar. Então, ó, a gente vai fazer o mesmo, a gente vai separar os sons. Então, T com R, ter. E depois eu tenho I, try. Tudo bem? Try. Então, como é que ficou todos esses sons agora ali, ó? Pray, ao invés de pray. Tudo bem? Ó, essa dica que eu tô dando para vocês é o quê? Eu tô mostrando como é o som. Primeira coisa que eu preciso, então, fazer para minha pronúncia melhorar. Não basta ficar ouvindo e repetindo. Nas aulas de pronúncia que a gente faz extra para o Team Teacher G, a gente teve uma aula, né? A gente vai ter a parte 2 em breve. Eu falo muito isso. Essa técnica de alguém falar e você repetir nunca funciona. Por causa disso. Se você não conhece os sons, você vai continuar repetindo do jeito que você está projetando. Então, se eu não conheço que toda vez que eu vou falar algo do tipo em inglês, eu tenho que separar isso aqui, se alguém falar para mim, pray, eu vou falar pray. Percebe? Eu não consigo entender por que o meu som está diferente do som do nativo ou daquela pessoa que está falando inglês, mas não consigo. E por mais que você se empenhe, a pronúncia não melhora, porque você não conhece como é aquele som. Então, primeira coisa, eu preciso conhecer os sons. Conhecendo, você vai começar a entender como os outros sons também funcionam. Olha aqui, por exemplo, a junção de CR, BR, FR, tudo igual. A gente vai separar também. Ó, chorar, que é bem conhecido em inglês. Eu tenho o C e o R. Então, ao invés de cry, né? Eu vou dar dois sons aqui, ó. Kra. O C é kra. E depois o I. Cry. Don't cry, né? O B e o R de quebrar, ao invés de break, que seria meio aportuguesado, vamos separar esse som. Vamos deixar em dois sons. Brr. Só que depois tem o E. Break. É isso, tá? E olha o F com R. Mesma coisa, pessoal. Me deem dois sons. Quem tá acompanhando comigo, quem tá vendo as palavras lá pelo YouTube, abre a boca e fala, tá? Esse treino é treino prático mesmo. Ó, o F com R, mesma coisa. Fr. Ao invés de fra, por exemplo, né? Frade, fralda, um som só. É como se nós falássemos fralda, né? Tá vendo como a gente pode americanizar a palavra, o português e aportuguesar o inglês, né? Então aqui dois sons, fr. E os dois Es, outra dica de som. Tem som de I. A gente vai fazer isso aqui com a boca, ó. I. Parece um sorrisinho falso, né? Então eu vou ter livre, free. Tudo bem? Então, cry, break, free. Esses são os sons. Eu separei os sons. Como que eu vou melhorar? Primeira coisa, como que eu vou melhorar minha pronúncia? Ai, teacher, fala, eu repito. Sabe aqueles dicionários online que hoje a gente tem? Coloca a palavra, a gente dá o play. Eu sempre falo para o pessoal, para os alunos, falo, gente, cuidado com esses play, porque você vicia num som que você acha que é e não é. Então, a melhor maneira é, vamos conhecer como que é o som? Se você começa a conhecer o som, você não precisa mais nem desse play. Você já sabe o que você tem que fazer aqui. É brr, frr. Quando eu falo Brasil, I'm from Brazil. Brr, Brazil. Tudo bem?
Então, primeiro passo, conhecer os sons. Vamos dar uma olhadinha se tem dúvidas aqui em relação a esse conteúdo de pronúncia que a gente acabou de ver. Olá, pessoal que está chegando agora. Olha o pessoal comentando, né? Cheguei atrasado, mas cheguei. Que bom. Pessoal, dúvidas? Pessoal que está me acompanhando pelo YouTube, que está vendo as palavras, está vendo os slides. Pessoal que está me acompanhando pelo YouTube, coloquem aí para mim se tem alguma dúvida desses sons que nós vimos. Pessoal aqui do Instagram também, se tem alguma dúvida. Lembrando que lá pelo YouTube o pessoal está podendo ver os meus slides. Então a galera hoje deu uma migrada lá para o YouTube, que daí consegue visualizar o material de apoio, tá? Então, lembrando que o pessoal está acompanhando lá pelo YouTube. Muito bem. Alguma dúvida, galera que está no YouTube? O pessoal também que está no Instagram, quem está acompanhando por aqui. Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha nos nossos próximos exemplos, então, de sons, né? E o porquê que, então, que a gente não melhora a pronúncia. A primeira coisa que a gente viu é: se eu não conheço sons, eu não melhoro a pronúncia. Não adianta ficar ouvindo e repetindo. Tudo bem? Segundo aspecto, guys. Antes de ir para o segundo aspecto, eu coloquei mais um som aqui que o pessoal confunde bastante, que é o R com L. Sabe aquela palavra mundo? Garota, teacher, esse gera um pouquinho de dúvida, hein? Fala aí se você não confunde mundo com palavra. Como é que fica essa palavra? Como é que fica esse som? Ó, o que é importante a gente entender? Primeira coisa, esse som, esse R com esse L, não tem nenhuma palavra no português que a gente faça esse som, correto? Então, no português, a gente não tem esse som. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que aprender esse som que aparece no inglês, esse R e esse L. Tudo bem? Em palavras como mundo, garota, girar, olha a terminação, é tudo igual, ó, tem esse R e esse L, mas como é que eu vou fazer isso? Olha a transcrição, né? Olha como que eu falo isso. Ó, eu vou ensinar esse som para você. Você vai começar a perceber que você não vai mais ter problema com a pronúncia dessas palavras. Vamos dar uma olhadinha lá, então, como é que vai ficar esses sons. Bom, quando eu junto esses dois sons, eu vou ter que conhecer quais são os sons de cada um e como vão funcionar eles juntos. O primeiro som é o som do R, que, para mim, gente, é muito fácil fazer. Cadê os conterrâneos aí de Piracicaba? Piracicaba, o R é um som fácil. Porque na minha cidade, onde eu nasci, não moro mais lá hoje, mas vivo lá, família de lá, estou a 60 quilômetros de lá. Mas não é só Piracicaba, a região nossa tem essa característica no interior do estado de São Paulo, de ter um R mais acentuado no sotaque, não é? Quem é daqui sabe. De Piracicaba é um pouco mais ainda, né? Tanto é que as pessoas falam Piracicaba. Muito bem. Então, para mim, esse som já é muito mais tranquilo de fazer, porque é muito mais comum. Mas talvez para um carioca é mais desafiador, porque o sotaque dele mesmo no português não tem muito esse som, né? Eles não fazem uso desse som. Então, tá vendo como que som a gente tem que aprender, até mesmo no português? Bom, então esse som de R que o pessoal está acompanhando aqui pelo YouTube e pelo Instagram, eu vou fazer esse som aqui, ó. A língua vai fazer isso aqui, ó, lá no céu da boca. Vai, ela dobra para fazer esse som do R. É diferente de quando a gente fala, por exemplo, é igual quando a gente fala, por exemplo, porta e acentuando bem esse R, sabe? Esse por. Você não dobrou a língua lá para falar? Quando você quer tirar um sarrinho lá da gente, Piracicabana, tipo porta, sabe? Esse A língua vai fazer isso, esse Olha o movimento da minha boca, ó. Tudo bem? Esse é o som do R. A língua fez isso aqui lá no céu da boca, né? Ela dá uma dobradinha lá em cima. Tá, aí a gente tem o L, que é esse som aqui, ó. A ponta da língua agora vai atrás dos seus dentes superiores, e fica presa ali. Se você deixar ela frouxa, ela vai ficar bamba, não é isso? É tá? Sabe quando você fala laranja?
Você não coloca a língua lá no céu da boca, atrás dos dentes superiores? Lá. É quase isso, só que ela vai ficar só mais a pontinha da língua nesse mesmo local. O. Tudo bem? Esse é o som do L. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que juntar esses dois sons, tá? Como é que é o R mesmo? Faz isso aqui. Quando a sua língua está fazendo isso aqui para o som do R, quem está acompanhando ali pelos slides no YouTube, você vai pegar a ponta da língua ali, a hora que você está fazendo o som do R, e você já vai levar ela para trás dos dentes superiores para fazer o som do L, tá? Então, do mesmo movimento, já vai sair o som do L. Então, se eu estou ali, ó, eu já vou fazer o L ali, ó, a ponta da língua vai estar assim, fazendo R, e ela vai lá atrás dos dentes superiores, lá na pontinha, para fazer o L. Quando você treinar esse som, treina agora aqui comigo e observe se está acontecendo isso. Você está aqui, ó, e vai lá, O. Ela vai fazer isso, O. Ela vai terminar aqui, ó, atrás dos dentes superiores. Fala para mim, pessoal que treinou só esse som, se você teve esse movimento aí agora. Olha, verdade, teacher, percebi sim que aconteceu isso. Coloque para mim se você percebeu que aconteceu isso na hora que você treinou esse som. Por que eu estou te perguntando? Porque se você identificou esse som, se você conseguiu reproduzir esse som, pronto. Todas as palavras que tiverem esse som, você resolveu o problema da sua pronúncia, que você achava que tinha, aliás, né? Ótimo, Darcy. Ó, não só você, viu? Todo mundo. A Darcy comentando lá no YouTube, né? Sempre tive receio de pronunciar a palavra garota por não entender direito esse som. Muito bem. Então, ó, façam esse som comigo mesmo. Observe se a língua está fazendo isso. O som do R, e do L, O. É esse som. Você já vai perceber que a palavra começou já a soar diferente para você. Né? Opa, esse som já está soando com o que eu preciso. Muito bem. Agora, feito isso, o que você vai fazer? Vamos colocar esse som nas palavras que a gente quer que tenha esse som. Então, por exemplo, em palavras como mundo, ó, essa primeira parte da palavra, para o pessoal que está acompanhando os slides lá no YouTube, tá? A primeira parte da palavra, a gente vai falar were. Tudo bem? Were, tá? E a segunda parte da palavra, a gente vai colocar o L. Então, a gente vai ter were old. Were, ó, a língua dobrou lá, lembra o som do L? Were old. E aí, volta lá para fazer o L. World. A língua tá lá, já vai pro som do L. Quem tá acompanhando os slides ali, ó, pelo YouTube, eu já até coloquei a palavrinha separada só para você entender o que vai acontecer para fazer esse som. Vai ser a mesma coisa para garota, tá? A primeira parte vai ser esse girl. Imagina que se essa palavra terminasse aqui no R, fosse até o R só, tá? Imagina que essa palavra fosse até aqui, ó, G-I-R, girl. Vê se a língua tá fazendo isso. E agora vai lá pro L, girl. Ao invés de girl, o que mais que a gente ouve, hein, gente? Girl, girl. Ah, não sei. Acho que é girl, né? Tinha uma música daquele aqui, não era? Sou a Barbie girl, né? Então eu faço esse girl, tá? O pessoal que tá acompanhando os slides aqui pelo YouTube, separei até a palavra para você poder visualizar. Então o R vai estar aqui, girl, world. Tudo bem? Se você aprendeu o som do R com o L junto, pronto. Você resolveu os seus problemas com essas palavras. Olha ali a próxima, que é girar. Mesma coisa. Ó, essa primeira parte vai ser were, tá? Esse I tem som de também. Were, ó o R. World. Só isso, gente. Então, world, girl, world. Tudo bem? Pessoal que está praticando aqui comigo, visualizando as palavras aqui pelo YouTube, me dá um feedback, como é que está sendo essa prática
se fez sentido para você, se ajudou você para pronunciar essas palavras que o pessoal tem um receio de falar. Coloquem aí para mim se ficou mais claro agora como é que você vai falar essas palavrinhas como garoto, garota, mundo, girar. Coloquem aí para mim um feedback se facilitou para você. Coloquem nos comentários se ficou mais fácil agora. Opa, agora acho que tá saindo essa palavra aí, hein, teacher? Acho que agora vai, hein? Coloquem aí o feedback, pessoal que tá acompanhando pelo YouTube e praticando aqui junto comigo. Ó, o que que você vai começar a perceber? Você vai começar a perceber que você não tem problema de pronúncia, que você só não sabia falar o girl, o world, porque você não conhecia como esses sons funcionavam. E aí, eu não sei como que é esse som, como é que eu vou saber falar? Percebe? Por isso que eu falo. Quando as pessoas me falam, teacher, eu tenho problema de pronúncia, eu já logo falo em seguida. Eu acho que você não tem problema de pronúncia. Talvez tenha alguns sons que você não conheça, tudo bem. Mas a partir do momento que você conhecer, se você conseguir usar, a gente já conseguiu chegar à conclusão que você não tem problema de pronúncia, tá? Ótimo, então o pessoal que está acompanhando... Ah, Cleito deu uma passada lá no Insta, já correu para cá no YouTube, né, Cleito? O pessoal do Insta passa por lá, vem aqui no YouTube, que tem o material de apoio e fica mais fácil um pouquinho. Ó, o pessoal, a Leia falou um pouquinho difícil, mas está saindo. Agora, Leia, vamos para a segunda situação que a gente vai ter que fazer. Então, o primeiro passo, eu preciso aprender como são esses sons, tudo bem? Eu não vou, né? Mas não vai sair da minha cabeça do nada se eu não aprendi esses sons. Depois que eu aprendi esses sons, eu preciso praticar. Praticar e replicar esses novos sons. O que é esse replicar? Toda vez que você vê o R e o L, opa, é aquele o. Você vai ter que ficar replicando nessas palavras, né? Que tem esse mesmo som. Vi lá palavras com PR, DR, TR, enfim. Então, primeiro eu preciso conhecer. Para daí eu ficar praticando. Porque se eu não conheço, eu vou ficar falando e não é aquilo, né? E eu não vou conseguir melhorar a minha pronúncia. Claro que, volta lá no comecinho da aula que eu falei. A pronúncia não pode te impedir de falar. Você não vai deixar de falar uma situação porque tem lá a palavra mundo ou garota, porque você não tem certeza como é que fica aquilo. Ai, não vou nem falar. Não faça isso. Fale, mesmo que ainda não seja a pronúncia adequada. A comunicação aceita e tá tudo bem. O gringo não fala tudo estranho com a gente, todo mundo entende. É isso. Então, não deixa a pronúncia te impedir de falar, tá bom? Aqui eu tô dando dicas para você entender que provavelmente você não tem problema de pronúncia. É só uma questão de ir aprendendo os sons e você vai ver que conforme você vai aprendendo e praticando, tudo vai ficar muito mais tranquilo para você, tá? Então, feito isso, guys, você vai praticar e replicar. Ah, eu vi lá que, nossa, então isso aqui eu vou ter que separar esse som. Não é pray, e sim pray. Isso vai acontecer de um dia para o outro? Virou a chavinha, a partir de agora eu vou sempre falar assim? Não! Por isso que a prática vai levar você a ir melhorando cada vez mais, né? Então, pray, try, né? World, girl, né? Will, tá? Então, ó, all. Lembra que a língua vai fazer isso? O. Esse é o som do R e do L. O, tá? E ir praticando. Então, ó, por que a pronúncia das pessoas não melhora? Uma porque acha que vai ficar repetindo, ouvindo e repetindo vai resolver. Não, eu preciso conhecer os sons, tá? Segundo, eu pratico e replico esses novos sons. É dessa forma que o seu cérebro vai registrar esses novos sons. Porque se ele não tem esse registro, ele começa a inventar um som. É assim que a gente funciona. Ele começa a pegar um som que ele já tem, que ele acha que é aquilo. Então, eu preciso aprender esse som. A criança não aprende lá que B e A é ba. E aí, sempre quando ela vê uma palavra que existe essa sílaba, bala, ela sabe falar sozinha. Não precisa alguém ficar falando para ela, bala, repete, bala. Não. Se ela vê lá pela primeira vez a palavra bala, ela vai conseguir falar. Porque ela sabe que B e A é ba. E assim vai ser para banana, e assim vai ser para outras coisas. Mesma coisa no inglês. Bom, agora eu sei que o som do R e do L é o.
Então, sempre quando aparecer agora uma palavra com esse som, vai ser ali esse som de novo, né? Sempre quando aparecer um P e um R, vai dar esse som de problem, problem. E aí você começa o quê? Replicar esse som, porque agora você conhece esse som. Tudo bem? É importante que você entenda esse processo, porque daí você começa a entender que eu tenho quase certeza, posso quase afirmar, 99%, que você não tem problema com pronúncia. Quando é, então, teacher, que realmente o meu caso é um problema? Tá, vamos imaginar que você aprendeu esses sons. Aprendeu, já praticou, e mesmo assim, teacher, eu não consigo fazer esse som. A minha língua não consegue dobrar, eu não consigo fazer isso, eu acho que eu tenho algum problema de fonética. Aí pode ser um problema, só que quando a pessoa tem um problema, esse problema já aparece no idioma dela, né? Quando a pessoa tem algum problema de fonética mesmo, de reprodução de algum som, ela já tem esse problema no português. Não é algo que vai aparecer só lá no inglês. Por isso que eu sempre falo, você não deve ter problema de pronúncia. Não, teacher, eu já sou adulto e eu tenho alguns problemas fonéticos já no meu idioma. Eu até fiz fono e tal. Ah, tá. Então pode ser que esses mesmos sons que você tem alguma deficiência no seu idioma, pode ser que você transfira essa mesma limitação para os sons no inglês, tá? Nesses casos, a gente vai encontrar alguém com problema, o que é muito pouco. Quando tem algum problema de fonética no próprio idioma, são alguns sons que às vezes não vão interferir lá no inglês, tá? Então, ó, desencana com essa história que você tem problema com pronúncia. É só uma questão de aprender os sons, praticar e ir replicando esse som. E aí você vai aprendendo como são esses sons. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no YouTube. Isso mesmo, Darcy. Ó, a Darcy falando lá no YouTube. Tô treinando aqui. As primeiras seram estranhas, depois melhorou. E quanto mais você praticar e replicar isso, você vai perceber que mais natural vai ficar, melhor vai ficar, né? É isso mesmo que vai acontecer. Isso, Mariângela, que bom que fica mais simples com as explicações, né? Lendo ali os comentários no YouTube. A Eva falou que está praticando, continue praticando, continua treinando. Isso mesmo, guys, é treino, mas vocês vão ver, o que é importante você entender. Então, acho que eu nem tenho problema de pronúncia, né, Tisha? Eu tenho certeza que você não tem. É só uma questão de conhecer os sons e praticar. Se eu não conheço, eu passo a vida falando do jeito que eu acho que é, né? Que é isso que a gente vai fazer. E, às vezes, só ficar ouvindo e repetindo não é o suficiente. Eu preciso pegar aquele som mesmo e saber como ele é. E aí, pronto. Né? Essa técnica que eu mostrei para vocês, né, que o pessoal foi acompanhando aqui também pelo YouTube com os slides, ela é excelente para ajudar com sotaque, né, melhorar a pronúncia de quem já fala inglês há muito tempo também, sabe aqueles vícios, né, de pronúncia. Então, não é uma questão de ter facilidade com pronúncia ou não, e sim só eu conhecer os sons e aí eu praticar e replicar, tá? Pessoal aqui do YouTube, alguma dúvida? O pessoal foi comentando aqui que foi treinando, lembrando que todo dia tem live. E pelo YouTube a gente tem o acesso ao material de apoio. Então a galera do Insta está meio que migrando lá para o YouTube. Você pode me acompanhar pelo Instagram ou pelo YouTube. A diferença é que no YouTube a gente tem a tela compartilhada, então a live fica uma aula mesmo, porque você vai acompanhando o meu material, então fica mais fácil, mas fique à vontade. O pessoal que está aqui no Instagram comigo é muito bem-vindo também. Guys, então se a gente não tem dúvida, lembrando que no canal do Telegram, essa live fica lá 24 horas disponível para você assistir. Lá no link da minha bio, você pode acessar o canal e também, às vezes, eu disponibilizo material em PDF. Tem vários conteúdos exclusivos que rolam só lá no canal. Então, eu vejo vocês. Bye, bye, guys. See you. Thank you.